Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos o nosso encontro fraterno semanal, o programa Luz da Vida. Estamos no segundo e último bloco e estamos refletindo sobre a primeira obra de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome. No primeiro bloco, nós refletimos a atitude de Jesus diante das pessoas famintas, do pão material. Citamos o famoso episódio da multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a fome de 5.000 pessoas, João capítulo 6. Agora nós vamos tratar da atitude da igreja primitiva diante dessa realidade, diante dessa carência. A igreja primitiva era constituída basicamente de pessoas pobres, mas que, apesar da sua limitação financeira, apesar da sua condição humilde, constituía-se uma comunidade profundamente unida. Eles eram poucos, mas tinham uma característica fabulosa, característica que os distinguia dos demais, que vendo-os vivendo unidos, partilhando tudo aquilo que eles tinham, se admiravam. Aliás, muitos até se convertiam por causa desse testemunho tão bonito. O texto que vamos citar agora, que ilustra a vida da comunidade cristã primitiva, extraído dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 44 a 47, ilustra exatamente isto. Nesse texto, nós temos uma prova explícita de que a fome do pão material era uma realidade combatida por eles. Uma das preocupações da igreja primitiva era não permitir que os seus fiéis, que os membros dessa comunidade cristã passassem fome. Dar de comer a quem tem fome. Primeira obra corporal de misericórdia, aqui presente de forma tão bonita na igreja primitiva. Vamos ao texto. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Partilhavam o pão, comiam o pão com alegria, com singeleza de coração. Prova de que uma das preocupações da igreja era esta, sem dúvida alguma, anunciar o nome de Jesus. Levar a todos a verdade que salva, o pão da vida que é Cristo. Mas também, e como consequência disso, como prova de que o seguimento de Cristo age, é interpelado, é convidado a se manifestar pela caridade, também na divisão daquilo que alimenta o corpo. Temos aqui uma igreja preocupada, já manifestando esta obra corporal de misericórdia, dar de comer a quem tem fome. Os fiéis dividiam os seus bens com alegria. Aqui nós não podemos deixar de recordar as muitíssimas iniciativas da igreja em favor dos famintos. Os sopões, altas horas da madrugada nas cidades grandes. Quantos irmãos e irmãs nossos abstêm-se
do seu direito de estar dormindo na tranquilidade da sua casa. E vão juntos levar uma sopa, um alimento quentinho, uma refeição para os moradores de rua. Pensemos também em tantos restaurantes comunitários, sejam eles de natureza municipal, estadual ou federal, iniciativas, portanto, filantrópicas que merecem as nossas homenagens, sem dúvida alguma, não é porque elas são confessionais católicas que não deixaremos de elogiá-las, merecem o nosso elogio. Também tais pessoas são um instrumento de Deus para aliviar a fome de tantas pessoas. Mas me atenho, sobretudo, nas iniciativas cristãs e particularmente católicas. Essas iniciativas merecem, primeiro, o nosso elogio, depois o nosso incentivo, o nosso apoio. Um trabalho realmente difícil, delicado, que requer recursos materiais, e muitas dessas iniciativas dependem de doações. E aqui as nossas homenagens sinceras aos patrocinadores, muitos deles anônimos, que não querem aparecer, que doam, mas nem sabem os autores dessas iniciativas quem são os doadores. Não importa. É uma prova evidente, é um sinal inequívoco da presença do Cristo ressuscitado na vida dessas pessoas. Deus agindo por essas mãos generosas, por essas almas sacrificadas, por esses nossos heróis e heroínas, que, sensibilizados com essa indigência tão gritante que é a fome, vão ao encontro desses irmãos, maltrapilhos, fedorentos, sem nada nem ninguém na vida, e que aguardam muitas vezes essa presença doce e confortadora desses irmãos organizados ou até aqueles que individualmente fazem esse trabalho tão pequeno, tão simples, tão humilde, mas tão cheio de méritos, porque, na verdade, é o cumprimento da primeira frase que Jesus levará em conta no dia do nosso juízo. Tive fome e me destes de comer, ou tive fome e não me destes de comer. Negar o pão material, quando ele existe na nossa mesa, quando ele sobra na nossa mesa, isso constitui um pecado. Os padres da Igreja, nos primeiros séculos da Igreja, são extremamente contundentes e implacáveis contra aqueles insensíveis diante da indigência do próximo, daqueles que batem à sua porta e pedem um prato de comida. Negar aquilo que temos e, com mais gravidade ainda, quando aquilo sobra, é um pecado. Esse pecado se torna mais gritante quando desperdiçamos aquilo que temos com o supérfluo, com o banal. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que ganha muito bem e que na prateleira da sua sala tem tantos vinhos, tanta bebida cara, e alguém bate à sua porta e lhe pede uma comida e ele nega. Isso é gravíssimo, isso é intolerável, isso é insuportável aos olhos de Deus. Existe uma parábola narrada por nosso Senhor Jesus Cristo que descreve a gravidade desse tipo de comportamento. É a parábola de Lázaro e do rico Epulão. O primeiro, cheio de feridas, pobre, miserável, esmulambado, bate à porta do rico, que se banqueteava, que dava festas todos os dias, que vivia no fausto, no luxo, indiferente, porém, ao clamor daquele que estava à sua porta e que queria pelo menos as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico morre, Lázaro também. Diz-se a parábola, diz que Lázaro
foi para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. Não se diz que Lázaro foi sepultado. Coitado, morreu indigente. Não teve nem direito, segundo a parábola, a um sepultamento digno. Só que Lázaro vai para o seio de Abraão, enquanto o rico vem a se encontrar nos tormentos do inferno. A situação se altera completamente, muda totalmente após a morte. E nós já sabemos o que acontece. Quem está no inferno deseja ser saciado, pelo menos aliviado com uma gota d'água a ser colocada na sua boca, pois os tormentos são grandes. Isso não vai ser possível, diz o pai Abraão, diante do pedido do rico que está nos tormentos do inferno. E ele lembra a situação na vida terrena. Então, deixe que eu reze, deixe alguém apareça para os meus familiares, para que eles não venham para esse lugar. Não, eles têm Moisés e os profetas. A parábola de Lázaro e do rico Epulão é um seríssimo convite, uma seríssima ocasião de reflexão para que nós, diante da indigência material de quem quer que seja, se estamos insensíveis, venhamos a ser solidários, que o nosso coração se condoa, se dobre e alegremente partilhemos a comida que Deus coloca abundantemente na nossa mesa. É uma exigência da nossa própria fé. É muito mais do que um mero ato de solidariedade. É uma necessidade intrínseca da vida do cristão. Assim como Cristo, também somos convidados a partilhar aquilo que Deus nos dá em abundância na nossa mesa, pelo menos 3 vezes por dia. Parabenizamos todos aqueles que, sensíveis à fome material, à angústia de quem não tem dinheiro para fazer uma feira, pedindo, implorando, suplicando, diante dele encontra essa resposta imediata. Aquilo que me alimenta também vai te alimentar. Foi assim, é assim, e esperamos sempre será assim ao longo da história da Igreja, cuja obra assistencial é maravilhosa, é extensa, digna de méritos. Em todos os continentes a Igreja tem absolutamente, belíssimamente, encantadoramente, obras sociais que garantem o alívio, a alegria, a felicidade daqueles que não têm o que comer, de quem não tem pão na sua mesa. E graças a esses cristãos, eles são aliviados, a exemplo de Cristo, que se condoeu diante da fome dos homens.